Abram a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Esse ano, Deus ministrou o coração do pastor Roberto, impactando vidas, e eu gostaria hoje de trazer uma palavra sobre a vida deste homem que todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Um homem que foi impactado por Deus e que esse impacto trouxe como consequência transformação na vida de muitas pessoas, e que até hoje vidas ainda são impactadas pelo poder de Deus que transformou a vida deste homem. E o seu exemplo, a sua vida, os seus ensinos, as suas cartas, as suas pregações, os princípios ao qual ele fundamentou a fé dele, até hoje tem sido usado e tem sido difundido e compartilhado, e com certeza princípios desses aos quais Paulo ensinou, você tem fundamentado a sua vida. Eu e você temos fundamentado as nossas convicções, as nossas crenças em Deus. E nós vamos ler este texto aqui, a partir do versículo de número 1. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. A partir do verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Verso 3: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso 7: Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Verso 10: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prenderem a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
Verso 19: E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Os últimos 3 versículos, a partir do verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nesta noite eu te dou louvor pela palavra do Senhor. A tua palavra, ela é a verdade que liberta, que transforma, que salva. A sua palavra é eterna, Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece eternamente. Por isso, Deus, que a tua palavra seja discernida, revelada, compreendida, entendida nesta noite, não por mim, mas pelo teu Espírito. Que o Senhor ministre na mente, no coração, no espírito, na alma de cada irmão e irmã aqui nesta noite. Que a verdade do Evangelho resplandeça no coração e na mente de cada um dos que estão aqui. E que o teu Espírito, ó Pai, enalteça e glorifique o teu nome, como também a sua palavra. E que nós possamos voltar para as nossas casas, ministrados, alegres e felizes, sabendo que o Senhor é Deus e que a tua palavra é a verdade libertadora e salvadora para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar um tema para esta noite, que cada um de nós devemos ser impactados por Deus para podermos impactar outras pessoas. Queridos, é impossível nós impactarmos vidas a ponto dessas pessoas terem suas vidas completamente transformadas para a salvação, para a consagração a Deus, para a santificação, para uma vida completamente devotada a Deus, se nós mesmos não formos impactados por Deus. É necessário que eu e você sejamos verdadeiramente impactados pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, para posteriormente sermos canal e instrumentos de Deus para impactar vidas de outras pessoas. É necessário que haja uma verdadeira mudança interior em nossas vidas, para que as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, se sintam incomodadas, tocadas, instigadas, influenciadas, e repense suas atitudes e use-nos como exemplo de vida, para que essas pessoas olhem de volta para o Criador. Se as nossas vidas não forem diferentes frente às vidas das pessoas que estão lá fora no mundo, elas não terão um espelho para se enxergar. Elas precisam olhar para mim e para você e enxergar que ela necessita de mudança. É necessário que as pessoas olhem para nós e vejam que elas precisam mudar na sua forma de pensar, nas suas formas de falar e de agir. Se nós agirmos iguais, elas permanecerão da mesma forma. Mas se nós agirmos conforme a palavra de Deus, a palavra de Deus e o Espírito Santo terá a incumbência de convencer aquela pessoa de que ela necessita de um Deus e necessita mudar, porque o nosso papel é viver a palavra, e o do Espírito Santo de convencer quem está lá. Não é o nosso papel convencer as pessoas, esse papel é do Espírito Santo de Deus. O nosso papel
é pegar a palavra, é guardar a palavra e aplicar a palavra nas nossas vidas. Nós vemos a história de um homem que teve a sua vida impactada, um homem que defendia as suas crenças com unhas e dentes, um homem que havia no seu coração um zelo muito grande pelaquilo que ele fazia, e ele fazia aquilo achando que estava prestando um culto a Deus, achando que Deus se agradava do que ele estava fazendo, quando na verdade havia nele um ódio rancoroso, uma raiva e uma consistência muito grande para combater aqueles que estavam andando no caminho, aqueles que estavam professando agora uma fé contrária àquilo que ele acreditava. E ele quis combater aquilo, sem saber que estava lutando contra o próprio Deus. Então muitas vezes nós defendemos coisas, às vezes nós temos 10, 20 anos de igreja e defendemos crenças que muitas vezes Deus não está aprovando. Paulo defendia crenças que Deus não aprovava. Paulo fazia coisas e tinha atitudes que Deus não aprovava, até o momento em que ele, indo para uma determinada cidade chamada Damasco, para aprisionar os que estavam no caminho, que professavam a fé em Jesus, ele foi interceptado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Jesus não mandou um missionário lá, Jesus não mandou um evangelista, um pregador, um pastor. Ele mesmo interveio. Às vezes, queridos, nós vamos esperar alguém, às vezes nós vamos esperar uma oração do pastor, uma mensagem do líder, do irmão, da irmã, mas muitas vezes, queridos, quem vai se manifestar na sua vida será o próprio Cristo. Muitas vezes, queridos, quem vai interceptar o seu caminho errado, o meu caminho errado, vai ser o próprio Cristo. E quando Jesus apareceu no caminho de Paulo, que até então era chamado de Saulo, ele caiu por terra, ele caiu no chão, teve sua visão tapada, e aquele tombo, essa queda, simboliza a quebra do orgulho, a quebra da soberba, da arrogância. Ele caiu no chão diante dos pés do Senhor, para que Deus possa usar as nossas vidas no ministério, para uma vida que vai impactar vidas lá fora, vidas na família, no trabalho, na escola, no colégio. É necessário que Deus nos quebre, é necessário que Deus quebre o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba, para que nós possamos ser usados no ministério, para que Deus use a minha e a sua vida com poder, com autoridade. É necessário que nós venhamos diminuir para que Ele possa crescer. Paulo precisou ser quebrado, Paulo precisou ir ao chão, porque ele achava que estava completamente certo, mas as convicções dele foram destruídas para que pudesse Jesus impor no coração daquele homem um novo estilo de vida mediante ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, um dos exemplos que a gente pode usar é que Paulo, ele estava indo cumprir o desejo do coração dele. E muitas vezes, queridos, nós temos desejos em nosso coração que muitas vezes não é o propósito de Deus, não é o plano de Deus para as nossas vidas. É necessário que nós possamos ter um diálogo sincero com Deus e falar para Deus as nossas intenções, porque isso não é errado, você colocar diante de Deus os seus desejos, as suas vontades, os seus planos, os seus projetos. Mas é necessário que nós venhamos falar para Deus que, se for da vontade dEle, que o Senhor cumpra os desejos do nosso coração, mas que acima de tudo,
seja cumprido em nós o propósito dele. Que nós possamos em nossas orações dizer para Deus: Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Porque no Salmo 139 fala que todos os nossos dias já estavam escritos no livro de Deus. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor conhece as nossas vidas desde a concepção, desde quando éramos ainda uma substância ainda informe. Todos os nossos dias já estavam na mente de Deus. Então, quem melhor do que Deus para mostrar para nós o caminho que devemos seguir? É o Senhor que vai mostrar para nós o caminho que devemos seguir. Então eu queria trabalhar 3 coisas aqui, baseado na vida do apóstolo Paulo, impactando vidas, para impactar, sendo impactado por Deus para impactar vidas lá fora. Primeira coisa é que Deus, Ele pode impactar qualquer pessoa. Deus pode impactar qualquer pessoa. Amém, queridos? Segunda coisa, o impacto de Deus em nossas vidas precisa gerar transformação. O impacto de Deus na sua vida precisa gerar transformação. E essa transformação, ela nasce de dentro para fora. Terceira coisa, quem é impactado realmente por Deus vai impactar vidas, e muitas vezes sem ao menos perceber. Compreenderam isso? Então nós precisamos impactar vidas, mas é necessário primeiro ser impactados por Deus. Então, primeira coisa é que Deus pode impactar qualquer pessoa. Jamais nós podemos olhar para uma pessoa e dizer que é impossível que aquela pessoa seja mudada, porque Ele pode impactar o rico, mas também pode impactar o pobre. Deus pode impactar o pequeno, mas também pode impactar o grande. Ele pode impactar uma mulher, mas também pode impactar um homem, uma criança, um jovem, um idoso. Ele pode impactar aquela pessoa da sua família que você fala que esse não tem mais jeito. E às vezes aquela pessoa que parece ser a mais difícil pode ser a primeira a ser impactada por Deus, porque a nossa ordem muitas vezes não condiz com a ordem que Deus trabalha. Às vezes a gente imagina que Deus vai começar pelo mais velho, às vezes a gente imagina que o Senhor vai começar pelo mais inteligente, às vezes a gente pensa que o Senhor vai impactar primeiro da nossa família, é aquele que vai todo dia na igreja, é aquele que tem um coração mais sensível. Às vezes a gente acha que vai impactar o melhor amigo que está do nosso lado. Aí Deus vai lá e impacta aquele que, entre aspas, parece o nosso inimigo. Ele tem o poder de impactar qualquer vida. Paulo era o improvável. Saulo era o improvável. Sim ou não? Perseguidor da igreja. Ananias ficou com medo de lá orar, mas por obediência a Deus, ele foi. Senhor, o que tem se falado deste homem? Como ele tem perseguido? Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele prendia os cristãos e levava preso, jogava no cárcere, humilhava. Era um improvável, mas o Senhor apareceu no caminho dele, e o Senhor vai aparecer no caminho da nossa família, vai aparecer no caminho dos nossos amigos,
e nós precisamos crer assim. E ele disse: Saulo, por que me persegues? Sabe, queridos, às vezes as pessoas tentam nos humilhar porque somos cristãos. Às vezes nós somos humilhados por pessoas da família. Às vezes nós somos humilhados por causa da nossa fé, porque nós andamos com a Bíblia, porque nós lemos a nossa Bíblia. Mas Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. Às vezes a humilhação que você está passando te faz acreditar que você não pode impactar alguém. Às vezes a humilhação que você sofre por causa da sua família, por causa do seu trabalho, por causa de qualquer situação que você tem enfrentado, e você fala: quem sou eu? Às vezes você se junta incapaz de ser impactado e de impactar outra pessoa. Mas deixa eu dizer para você, às vezes você se vê: eu sou improvável. Mas quem lembra de Moisés? Um homicida, fugitivo. E o que ele foi? O que ele se tornou quando Deus impactou a vida dele? Se tornou um libertador. Deus chamou ele lá no cantinho com a sarça ardente, tira a sandália e falou comigo. Era o improvável. Ele tinha acabado de matar um homem lá no Egito. E deu linha. Aí você pode pensar: mas o meu passado me condena. Eu errei muito, eu erro muito. Mas o seu passado, ele não vai apagar o propósito que Deus tem para a sua vida. O seu passado não é apagado, ele é perdoado, para você viver uma nova vida. Você vai lembrar do seu passado, mas você vai olhar para frente e vai andar com o propósito que Deus tem para a sua vida. Quem lembra de Davi? O improvável. Samuel achou que ia começar do mais velho, mas Deus já tinha olhado o improvável lá no pasto, cuidando das ovelhas, tocando o seu instrumento, compondo salmos, exaltando e louvando a Deus. Talvez você está em um lugar escondido, parece que ninguém te vê, e você se julga incapaz de pregar, de orar por alguém, de fazer parte de um ministério, de tocar um instrumento, de aprender um instrumento, de fazer uma faculdade, de estudar, de conseguir um novo emprego, um emprego melhor, um segundo ou um terceiro emprego. Talvez você se sente incapaz assim. Talvez você se vê improvável, mas Deus está te vendo, ainda que ninguém esteja te vendo. Acabaram-se os seus filhos, Jessé? Não, tem o mais novo que está lá. Então, só vamos sentar à mesa quando ele estiver aqui. Querido, quando Deus quer honrar, quando Deus quer levantar alguém, é Ele que faz. Deus, Ele tem o poder de impactar a vida de quem Ele quer. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus. Quem lembra de Pedro? Negou Jesus. Um cara explosivo, que falava o que vinha na telha, que tomava frente em tudo. Era um homem que não se podia repreender, até que ele se converteu. E Jesus falou para ele: quando você se converter, Pedro. Então, queridos, o Senhor, Ele tem o poder de impactar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele de perseguidor da igreja, que maltratava os irmãos, que era contra falar o nome de Jesus, a partir do momento que ele teve um impacto com Jesus, no meio do caminho, a partir daquele momento, ele teve a sua vida transformada, e a partir dali, a mesma fé que ele combatia, agora ele pregava. Queridos, ouça, o impacto com Deus vai fazer muitas vezes você acreditar em coisas
que é completamente contrária do que você acredita agora. Talvez você bate o pé em coisas que você determina que é uma verdade para você, mas se for necessário, Deus vai quebrar isso no meio, e você vai acreditar de uma forma completamente diferente, como Paulo, que ele combatia a fé, e a partir daquele momento que ele foi impactado por Jesus, ele começou a pregar o oposto daquilo que ele combatia. Mas você pode ser usado. Deus, ele pode usar qualquer pessoa e pode impactar qualquer pessoa. Queridos, a segunda coisa, o impacto que Deus ocasiona nas nossas vidas deve gerar uma transformação verdadeira. A transformação que Paulo teve não foi uma transformação emocional, mas foi uma transformação espiritual que mudou completamente o estilo de vida daquele homem. Não era uma coisa emocional que muitas vezes a gente vem num culto e aquele culto é tremendo e a gente sai daqui com um monte de desejo e vontade de servir e de fazer as coisas para Deus, mas amanhã aquela chama se apaga porque foi uma coisa apenas emocional. Mas aqui foi um impacto real, onde Paulo se viu completamente perdoado por Cristo Jesus, onde ele teve um real encontro com aquele que pode salvar, aquele que pode libertar. A sua mudança foi real. Ele era um perseguidor, mas agora ele vai começar a pregar o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da verdade de Deus. Um homem que destruía a fé, agora ele vai anunciar a fé que destruía. Ele destruía e agora ia começar a reconstruir o que ele destruiu no coração e na mente daquelas pessoas, principalmente aqueles que não tinham firmeza. Então houve ali uma mudança de identidade. Paulo, ele abandonou tudo. Em Filipenses fala que ele considerou tudo que ele sabia, toda a experiência que ele tinha como esterco, como refúgio por causa do conhecimento de Cristo. Ele trocou tudo aquilo por causa de Cristo. Ele abandonou tudo aquilo por causa do Cristo vivo, que transformou e que impactou a sua própria vida. A mudança dele foi tão radical que ele considerou Cristo acima de tudo e de todas as coisas, e ele entregou completamente a sua vida para servi-lo. De perseguidor, ele passou a ser um grande missionário, que é dito e falado até hoje e continuará sendo um grande pregador, o maior missionário de todos os tempos, aquele que fundamentou a igreja, que deu as cartas para que a igreja fosse fundamentada. Antes era um religioso reconhecido, cheio de tradição, foi treinado ali nos pés dos grandes sábios da época como Gamaliel, mas aquilo para ele se tornou refúgio por ter conhecido a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele começou a pregar o Evangelho, fazer missões, viajar de um lado para o outro, e não importava o perigo, ele continuava servindo a Deus. Quem realmente é impactado por Deus tem sua vida mudada. Aí eu te pergunto, o que você precisa mudar? O que você precisa enxergar em si mesmo e falar para Deus: Senhor, me ajude a mudar? Tem alguém aqui que não precisa de mudança? Tem alguém? Amém, queridos? Quem tem algo para mudar? Levanta a mão. O que você está fazendo para mudar? Queridos, a pessoa que mais precisa ser confrontada por nós somos nós mesmos. Vasculhar a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, trabalhar em nós mesmos, e seremos impactados pela glória de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, precisa confrontar a nossa vida. Se a palavra de Deus, quando você lê, quando você ouve, não está confrontando a sua vida, é porque tem alguma coisa que não está legal. O Evangelho, ele precisa nos confrontar para que haja
mudança. Queridos, quando nós somos impactados, nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos as nossas prioridades, nós mudamos o nosso comportamento. Paulo, ele tinha uma direção, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a rota. Paulo tinha um jeito de agir, ele tinha convicções que ele ensinava, mas a partir daquele momento, a partir daquele impacto, ele começou a trilhar um novo caminho. Então, queridos, primeira coisa, qualquer pessoa pode ser impactada. Segunda coisa, a pessoa que é impactada por Deus, ela começa a mudar as suas atitudes, ela tem a sua vida mudada. E para finalizar, terceira, quem é impactado por Deus também impacta vidas muitas vezes sem perceber. Por quê? Porque na vida da pessoa impactada existe a ação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que muitas vezes fala através de nós. Quantos aqui às vezes em uma conversa corriqueira, comum, do nada falou alguma coisa que tocou o coração daquela pessoa, e depois de muitos dias, você lembra daquilo que você me falou? E você nem lembra. Mas o Senhor te usou apenas para falar um versículo para aquela pessoa, para dar uma direção para aquela pessoa, que impactou a vida dela e você nem percebeu. Queridos, o que é impactar vidas? É fazer uma bola igual nos videogames assim, jogar uma luz para cima para que todo mundo veja? É você orar e a montanha sair lá do lugar, vir Dona Jacinto para outro bairro? Querido, não. Impactar vidas é você servir vidas. Impactar vidas é você servir a sua família. Impactar vidas é ajudarmos quem precisa. Impactar vidas é você estar disponível para ser um instrumento de Deus. Nós impactamos vidas desta forma. Paulo impactou vidas pelo aquilo que ele fez. Paulo impactou vidas por aquilo que ele ensinou. Paulo discipulou Timóteo, e Timóteo se tornou uma coluna na igreja de Éfeso. Quando nós servimos a nossa esposa, quando nós servimos os nossos filhos, quando nós servimos o sogro, a sogra, a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, quando nós servimos as pessoas de bom grado, nós estamos impactando a vida delas, porque a missão do servo e da serva de Deus é servir. Nós somos servos de Deus ou somos Senhor de Deus? Nós somos chamados para servir. Paulo serviu e procurou nunca ser pesado sobre ninguém. Ele impactou vidas porque ele serviu ao Rei. Se você foi impactado por Deus, permaneça dessa forma, impactando vidas, servindo ao seu irmão, servindo a sua família. Amém, queridos? Então, se nós queremos ter um ano que nós vamos impactar vidas em 2026, nós precisamos buscar esse impacto. Senhor, cause um impacto na minha vida, Senhor. Senhor, cause mudança na minha vida, Senhor. Coloque dentro de mim uma inconformidade a ponto que eu comece a perceber que eu preciso mudar, que eu preciso sair de onde estou e fazer algo diferente. Senhor, me use para impactar outras pessoas. Queridos, são coisas simples. Não é fazer coisas mirabolantes, não. É apenas você ser o canal de bênção, o canal de Deus na vida das pessoas. Comece na sua casa. Comece com a sua esposa. Comece com o seu filho, com o seu pai, com os seus irmãos, com o seu sogro, com a sua sogra, seu cunhado, sua cunhada, seus sobrinhos. Comece com os que estão mais perto. Amém, queridos? Se coloque de pé, em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Queridos, a transformação que nós precisamos, necessitamos, somente o Senhor pode fazer. Somente Jesus. Amém. Somente o Cristo vivo, Filho de Deus. Aleluia. Muitas vezes ele usa um pastor, ele usa o irmão, ele usa o pregador, o ministro de louvor, ele usa o irmão que está lá na porta recebendo, recepcionando, ele usa o diácono, ele usa a diaconisa, ele usa o líder de determinado ministério. Mas tem situações que é o próprio Senhor que vai impactar a sua vida. E muitas vezes, queridos, não vai ser nem dentro da igreja, vai ser no caminho de uma cidade, vai ser no caminho de onde você está indo para um lugar errado. Muitas vezes vai ser o momento em que você está prestes a errar, prestes a pecar, prestes a sabotar a santidade. Paulo estava indo para um lugar e o Senhor o encontrou no meio do caminho. Mas uma vida impactada por ele pode trazer frutos para o reino de Deus. E o impacto vai gerar em você coisas que você jamais imaginou. Às vezes você se vê incapaz, você vai começar a se enxergar capaz. Às vezes você vai falar: quem sou eu para pregar? E Deus vai te levantar como um pregador, como uma pregadora. Às vezes você fala: não, cantar não é para mim, tocar não é para mim. E o Senhor vai colocar no seu coração: agora você vai começar a tocar violão, agora você vai começar a fazer aula de teclado, agora você vai entrar numa faculdade, agora você vai escrever um livro, agora você vai procurar um outro trabalho, agora você vai se especializar em uma profissão. Queridos, a nossa vida, ela vai glorificar o nome do Senhor Jesus onde a gente estiver. A nossa vida vai glorificar o nome do Senhor no trabalho, na escola, onde a gente estiver. O Senhor vai direcionar e vai guiar a sua vida. A sua vida será impactada de forma que você será instrumento de vida para transformar a sua casa, a sua família, os seus parentes. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa impactar a minha vida, impactar a vida de cada um de nós. Eu sei que quando nós somos impactados pelo Senhor, o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos convence de que temos que abandonar muitas coisas, de que temos que renunciar muitas coisas, de que temos que começar a dizer não para muitas coisas, e teremos que começar a dizer sim para tudo aquilo que resistimos, que teremos que dizer sim para todas as coisas que até hoje saiu da nossa boca que não era para nós, que eu não iria fazer isso, que isso era para o João, para a Maria, para o José e não para mim. Mas o impacto me fez ver que aquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso dizer sim. Que assim como Paulo, Senhor, teve um impacto e foi mudado, assim nós possamos também ser impactados pelo poder da Tua Palavra. Que o Cristo vivo que hoje habita aqui neste lugar, nas nossas vidas, está assentado à destra de Deus, que nos enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, possa pelo Seu Espírito nos conduzir ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todo argumento, quebra toda desculpa, quebra todo sofisma, toda linha de raciocínio que vai de encontro à Sua palavra, e que possamos confiar de que a nossa vida, na simplicidade de servir as pessoas, de ajudar, possa ser o motivo real das pessoas verem
Cristo em nós, que as pessoas possam ver Jesus em nós, em nossas atitudes diárias. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar o louvor, a honra e a glória. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra fará efeito neste coração, nessa mente, que esta alma se sentirá incomodada a se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter um encontro impactante com o Senhor, de forma que eu venha abandonar tudo que o Senhor quiser e venha aceitar também tudo que o Senhor quiser para mim. Em nome de Jesus Cristo, amém.